Seja muito bem-vindo aqui em meu canal de palestras espíritas e também em minha página no Facebook. O tema desse vídeo é Anjos e Demônios na visão espírita. Anjos e demônios existem? Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm feito comentários, têm sugerido temas também para que a gente aborde aqui. Peço a você que comente, se quiser, se inscreva aqui em meu canal, pode também compartilhar tranquilamente e me ajude a divulgar, porque aqui no meu canal de palestras espíritas falamos da nossa vida, falamos da confiança que precisamos ter em Deus, falamos de Jesus, falamos das coisas boas que a vida tem, sem nos esquecermos dos problemas, dos obstáculos também, que fazem parte da nossa vida. Então, anjos e demônios existem? A doutrina espírita tem como princípio a fé raciocinada. Allan Kardec, que é o codificador do espiritismo, ele era um estudioso racional. Tanto que, ao formular a primeira questão de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. A primeira pergunta é: o que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. E, realmente, a gente se fixando nessa resposta, vamos dizer que Deus é a inteligência suprema do universo, porque Ele criou todas as coisas boas. Dessa forma, sendo Deus soberanamente justo e bom é um dos atributos que Deus tem. Não nos parece coerente, portanto, que Ele tenha criado seres mais ou menos evoluídos. Prossigamos. Para a doutrina espírita, não existem nem anjos e nem demônios, mas sim espíritos que apresentam características morais compatíveis com a descrição dessas criaturas. Ou seja, existem seres que avançaram em sua jornada evolutiva e têm virtudes de anjos, bem como existem seres em níveis inferiores de consciência que se assemelham a demônios. São ruins, cruéis, não têm nenhum tipo de sentimento pelas pessoas. Mas isso é ele. Ele foi criado, como todos foram criados, simples e sem conhecimento, simples e ignorantes. Vale ressaltar que o espírito que insiste no erro, ele não está fadado ao sofrimento e nem ao mal eterno. Isso porque todos nós, temos a oportunidade de elevar a nossa conduta e deixar-se ser amparado pelos benfeitores. Para que a gente repita, para que fique correto, né? Isso porque todos têm a oportunidade de elevar a sua conduta e de se deixar ser amparado pelos benfeitores. Ora, os benfeitores, que são espíritos equilibrados, estão aqui para nos ajudar, para que a gente se eleve, se torne melhor. Mas qual é a origem da crença nos anjos? O relato mais antigo que se tem sobre os anjos é datado do ano de 4000 a.C., lá na cidade de Ur, onde hoje é o Oriente Médio. Tais narrativas sempre colocaram os anjos como criaturas extremamente poderosas, que faziam milagres, que auxiliavam, que geram reflexões positivas, protegem e são capazes de melhorar a vida e fazer com que as pessoas se tornem boas, benevolentes. Essas histórias são encontradas na Bíblia, no Antigo Testamento, e foram incorporadas no pensamento
contemporâneo, com relatos ainda mais vividos no Novo Testamento, que nos narra exatamente a vinda de Jesus. De acordo com a Igreja, Deus criou a mesma quantidade de homens e de anjos. Os anjos seriam, segundo a Igreja, criaturas espirituais responsáveis por levar os mensageiros, ou levar as mensagens dos homens até Deus, e as mensagens de Deus até os homens. Então, os anjos seriam os intermediários entre Deus e nós. Além disso, os anjos seriam seres imortais, mas não apresentam a capacidade de reprodução, não passaram pelo processo de nascimento, não têm peso, não têm altura. Agora, e segundo o Espiritismo, o que são os anjos? Os anjos não são criaturas incríveis que foram concebidas para ajudar os homens. Não foram criadas diferentes. Ao contrário, os anjos, segundo o Espiritismo, são os homens que, ao serem colocados em posições iguais e com os mesmos desafios dos demais, conseguiram atingir um nível de consciência e retidão moral que elevaram sua vibração. Conseguiram tornar-se o que são pelo seu trabalho, através das reencarnações sucessivas. Não foram criados diferentes dos outros homens. Isso fez com que eles se tornassem benfeitores, podendo atuar como mentores espirituais, espíritos socorristas, a fim de auxiliar seus irmãos, que não foram capazes de atingir esse nível evolutivo. A crença nos demônios também não é de caráter contemporâneo, não surgiu agora. No século VI a.C., já existiam relatos de um ser chamado Ahriman, que seria, então, conhecido como o príncipe das trevas. No entanto, no Antigo Testamento, o demônio ainda não tinha essa denominação macabra. Ele era visto como uma criatura concebida a fim de fazer com que os homens pagassem pelos pecados que cometiam contra Deus. Aí, de acordo com a Igreja, o demônio, a princípio, era um anjo que tinha muito poder. E esse anjo era o preferido de Deus. Contudo, essa criatura questionou o fato de nunca obter o mesmo conhecimento e poder de Deus. Dessa forma, ele se rebelou contra o Criador que, como castigo, o expulsou do céu e o condenou a viver eternamente em um local extremamente sujo e desconfortável, conhecido como inferno. Desde então, o demônio tentaria atingir Deus, desviando os homens do caminho do bem, fazendo com que eles sofram. Além disso, a própria Igreja se ampara nesse discurso para obter a obediência do fiel, que com medo de acabar destinado ao sofrimento eterno, ao lado do demônio, opta por seguir os mandamentos de Deus. Essa é uma visão muito aceita ainda em nossa época. Segundo a doutrina espírita, os demônios são os homens que não foram capazes de se elevar moralmente ao passar pelas situações de sua vida. Eles, porém, podem se rebelar, tornar-se espíritos obsessores e atrapalhar a jornada dos seus irmãos. E isso acontece. Mas eles nunca foram os preferidos de Deus, porque Deus não tem preferências. Deus quer a todos nós de forma igual. Então, os demônios, segundo ensina-nos o Espiritismo, são espíritos em desequilíbrio que não conseguiram realmente mudar, melhorar-se moralmente falando, e tornaram-se pessoas cruéis
que acabam praticando atos de crueldade, matando, quando encarnados obsidiam as pessoas, fazem as pessoas sofrer. Mas isso tem um tempo, não é para sempre. Por isso que vale ressaltar que esses espíritos, padecem em um grande sofrimento por conta das suas ações infelizes. Mas todos eles terão a oportunidade de evoluir, desde que trabalhem para melhorar os seus atos e para pagar o mal que fizeram. Ou seja, ninguém é condenado ao sofrimento eterno, mesmo porque o sofrimento eterno não existe. Uma hora nós vamos resolver mudar a nossa vida, a nossa maneira de ser. Como vimos, a origem da ideia de anjos e demônios, ela é antiga. E atualmente ela é adaptada de outra maneira para promover a fé ou mesmo provocar o temor dos fiéis. Contudo, não é isso que a doutrina espírita defende, concentrando-se em gerar aprimoramento da moral a fim de afastar os espíritos do sofrimento. Então, nós espíritas sempre dizemos que todos nós temos salvação, desde que nós trabalhemos por essa salvação. Ninguém sofrerá eternamente. Não existe um local circunscrito onde você ficará eternamente em sofrimento, mesmo porque esse local, feio, sujo de sofrimento, é uma criação mental que nós espíritas denominamos de umbral, mas que não é um local circunscrito, um local materialmente, que existe materialmente. Ele é uma criação mental. Então você não está bem, você está no inferno. Você está bem, você está no céu. Que também não existe, um local circunscrito chamado céu. O que existe são formas mentais de pensar que faz com que você se sinta bem. Sentindo-se bem, você se sente como se estivesse no céu, porque sempre se fala no céu como um local bom, mas erradamente como um local onde você vai eternamente ficar sem fazer nada. Isso também não vai acontecer. Nós vamos, ao contrário disso, nós vamos trabalhar eternamente. E vai chegar um dia que nós vamos gostar muito de trabalhar, porque a gente vai trabalhar pelos nossos irmãozinhos, que ainda necessitam da nossa ajuda para se transformar em espíritos melhores. Era isso, amigos e amigas. Fiquem à vontade para fazer comentários, para compartilhar o vídeo se quiserem. É um assunto também polêmico, que oferece discussões, exatamente em razão da nossa própria formação religiosa. Mas não estamos aqui querendo convencer ninguém. Apenas estamos colocando o posicionamento do Espiritismo com relação a anjos e demônios. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.